Um dos grandes desafios desses momentos de crise que a pandemia do coronavírus tem imposto a nós é exatamente como lidar com o tempo em que estamos isolados, confinados em nossas casas, seguindo as orientações das autoridades de saúde. E muitos cristãos têm tido dificuldade em utilizar corretamente esse tempo que eles estão em casa agora, coisa que nunca fizeram antes, não é? A não ser com poucas exceções. E eu queria, na devocional de hoje, dar algumas sugestões sobre como nós podemos aproveitar esse momento de isolamento, ou também que coisas nós deveríamos estar alertas para que não sejamos tentados e sejamos sucumbidos pelas tentações que são próprias desse momento. Eu queria falar com base no que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 17, que está aí na tela para você. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O portanto que você vê aí no início da passagem está ligando essa exortação aqui com tudo que Paulo tinha dito antes na carta aos Efésios, que era exatamente que somos povo de Deus, fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo e fazemos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E isso demanda que nós vivamos em conformidade com essa realidade. E parte do viver cristão é o uso correto do tempo, como Paulo diz aqui, andar de maneira prudente e não como tolos. Nós temos que ser sábios remindo o tempo. Remir significa comprar. A ideia é que você faça o melhor dos seus dias, que você use o seu tempo da melhor maneira possível. E Paulo dá a razão em seguida. Porque os dias são maus. É uma observação geral sobre o tempo, o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. É chamado de o presente século, os dias maus. São tempos de provação, de dificuldade, de sofrimento, marcados pelo domínio do pecado e por uma série de outras consequências daquilo que aconteceu lá no jardim com a queda de Adão e Eva. Estes são dias maus, mas há dias que são piores do que os outros, como, por exemplo, o período que nós estamos atravessando aqui. Especialmente nesses períodos de dias maus, intensamente maus, nós devemos ser sábios e comprar o tempo, fazer com que o tempo valha a pena. Para isso, ele diz aqui, não se torne insensato, mas procure compreender a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para mim durante esse tempo em que eu estou isolado, nesse tempo que eu estou em casa, nesse tempo em que eu estou separado do convívio social? E eu queria trazer para vocês 6 sugestões, 6 conselhos para os dias maus, que são baseados na nossa experiência e são baseados na observação e no contato com outras pessoas. O primeiro conselho que eu lhe daria é que você não se impressione com previsões catastróficas. Nós temos tido notícias de pessoas, de crentes, que alimentam ou que ficam impressionados, estão muito impressionados com as perspectivas terríveis que irão se abater sobre a humanidade e, como resultado, eles já estão um pouco perturbados, né? Já não estão no pleno controle das suas faculdades mentais. Você não devia se impressionar com previsões catastróficas. Você lembra que há poucas semanas atrás, quando tudo isso teve início, apareceram autoridades médicas e cientistas predizendo que agora, por ocasião da época da Páscoa, o Brasil alcançaria o pico com milhares e milhares de mortos, numa situação similar àquela da Itália, similar àquela dos Estados Unidos ou coisa semelhante. Pela graça de Deus, não chegou a isso. Nós estamos na semana da Páscoa, a Páscoa se aproxima, e nada disso de fato aconteceu. Não estou minimizando as mortes que aconteceram, o sofrimento que se abateu sobre tantas pessoas. Isso aí é grave, é sério. Nós temos que nos preocupar com isso. Mas quando nós comparamos o que está acontecendo no Brasil com o que foi predito aqui no Brasil por cientistas, médicos, de que seria uma catástrofe geral, nós estamos vendo que existe muita histeria, existe muito pânico e simplesmente tem gente que não sabe o que está dizendo. Ou talvez gente que está se aproveitando do momento para introduzir o caos social, a perturbação da ordem
e para ganhar sei lá o quê, para lucrar sei lá o quê. Então, não se impressione com previsões catastróficas. Que a situação é ruim, ela é. Que os dias são maus, eles são. Mas sempre há pessoas exagerando, sempre há pessoas fazendo previsões de desastre com o objetivo de lucrar alguma coisa para si. Fique atento para isso aí. Segundo conselho que eu lhe dou, não alimente a sua mente com notícias ruins o tempo todo. O que é que acontece? As pessoas passam, os crentes passam o dia todo no Zap, né? Fica no Zap, fica vendo as mídias sociais, recebendo notícia ruim, porque o pessoal quer publicar notícia ruim. Eles querem mostrar o lado terrível dessa situação. Existe o lado terrível, mas existe outro lado também. Existe um aspecto positivo, existem avanços, existe progresso. E isso nem sempre aparece na mídia. O resultado é que você, crente, passa o dia todo alimentando sua mente com isso e seu coração se apequena, seu coração se abate, você desanima. Quando você deveria ter um período de abstinência, de ver, de estar ligado na mídia. O que eu estou dizendo não é que você se isole completamente, nós não somos de fugir, mas que você modere o uso das mídias sociais e a absorção de notícias, Você pode muito bem deixar para se atualizar 2 ou 3 vezes por dia com o que está acontecendo, em vez de passar a cada 5 minutos, né, o tempo todo você está aí recebendo mais notícias. Então, não alimente sua mente com notícias ruins o tempo todo. Não faça isso. Nós vamos dar aqui algumas alternativas para o que fazer. Também esteja alerta para a tentação da pornografia e da impureza. Quando a pandemia começou e que a quarentena foi decretada lá na Alemanha, um dos sites pornográficos mais conhecidos da Alemanha anunciou pornografia grátis para todo mundo. Pornografia grátis para todo mundo. Ou seja, eles sabiam que em momentos de solidão e isolamento, muita gente haveria de recorrer à pornografia como meio de passar o tempo ou de se satisfazer sexualmente, uma vez que os contatos físicos eram proibidos. E o crente corre exatamente a mesma tentação, de aproveitar esse tempo que ele está sozinho, que ele está isolado e não está com muita coisa para fazer, e sair atrás de ver pornografia na internet, entrar em sites que ele, em outra situação, talvez não entrasse, ou então, se ele já estava acostumado a fazer isso, agora que ele vai fazer mais ainda. Então, é uma tentação muito grande. O meu conselho é que você vigie a sua mente, você não dê lugar ao diabo. A pornografia, ela quebra o mandamento, não adulterarás, é imoralidade, é impureza sexual, ela traz consequências para a sua mente e para o seu coração. Lembrando aquilo que Jesus disse, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Meu quarto conselho é que você combata a solidão. Você tem alguém para quem ligar. Você tem alguém com quem conversar. Fazer uma conferência de vídeo, bater papo com alguém. Com certeza, na sua igreja, existem grupos que estão se reunindo através de plataformas de reuniões, de aplicativos de reunião. Então, não fique sozinho. Procure se comunicar de alguma maneira, de alguma forma, manter contato com outras pessoas, especialmente pessoas que vão lhe ajudar a enfrentar esses momentos tão difíceis. Ainda em quinto lugar, use o momento para fazer coisas boas. Leia bons livros, leia boa literatura. Há muita coisa disponível no mercado hoje que você pode adquirir online. Ou talvez na sua casa você tenha livros aí que você comprou e que nunca leu. Boa literatura, literatura de cunho bíblico, literatura de conforto. Escolha bem, selecione bem e se engaje para fazer a leitura desses livros, que certamente vai lhe fazer muito bem. Escute bons pregadores. Anote aí o nome de alguns deles. Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Mauro Meister, Emílio Garófalo, Renato Vagens, o Jonatas Madureira, esse é top, Franklin Ferreira, e eu poderia aqui dizer mais e mais, se você quiser, os pastores da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, produzimos material todos os domingos, a pregação online, pastor Cláudio Henrique, o pastor Joselito, o pastor Jaidson, o pastor Luciano. Você pode assistir essas pregações, assistir junto com sua família,
orando, pedindo que Deus abençoe e traga aquela palavra de conforto ao seu coração. Também existem cursos online que você pode fazer, cursos de teologia, e não só de teologia, mas de outras coisas. Em qualquer outra área, corte e costura, sei lá, tem tanta possibilidade aí. Você pode usar seu tempo para desenvolver suas habilidades para aprendizado. Ajude outras pessoas. Eu tenho certeza que você conhece gente que está solitária, que está passando por dificuldade, que está angustiada. Pega o telefone, liga para essa pessoa, faz uma conferência com ela, conferência de vídeo com ela, ora com essa pessoa, compartilha um texto bíblico, compartilha devocionais, vídeos de devocionais com essa pessoa, faça o bem. De repente, se você tem condição financeira, peça ao supermercado para entregar uma compra, uma cesta básica ou algum alimento para essa pessoa que está passando por dificuldade, mas você pode usar o seu tempo para ajudar os outros. E também, por último e não mínimo e não menos importante, tire tempo para oração, para interceder. Faça uma lista das pessoas que você conhece que precisam de ajuda, interceda por essas pessoas, leia sua Bíblia em oração, meditando em cada palavra que você lê, e Deus haverá de fazer com que esse tempo de isolamento seja um tempo de crescimento, um tempo proveitoso. Por último, tire algumas lições preciosas desses dias maus. Por exemplo, a importância da igreja, não é? A importância de ter pastores, presbíteros, amigos e irmãos que lhe dão boas palavras, que lhe confortam, que oram por você. É um momento de você valorizar as reuniões presenciais da igreja. Você não sente falta de estar com o povo, de abraçar os irmãos, de juntos cantarmos, escutarmos a palavra de Deus, de juntos buscarmos a presença de Deus em adoração? Veja a importância da igreja, medite nisso, tire essa lição preciosa. Também aprenda a viver com menos. Eu vou confessar aqui para vocês, eu gosto de comer fora. De vez em quando eu estava saindo com a Minka, minha esposa, para comer em algum lugar. Mas agora, confinado em casa, eu aprendi a valorizar a comida caseira. E sabe um bom efeito disso? Caiu despesa com alimentação no nosso orçamento doméstico. Caiu a despesa com alimentação. E caiu muito, caiu muito. Estou aprendendo a viver com menos. Estou aprendendo a comer em casa. Estou aprendendo outros hábitos que com certeza vão fazer diferença no bolso. Então, aproveite para aprender a viver com menos, porque pode ser que essa vai ser a nova realidade que se aproxima de nós quando o impacto financeiro nos atingir com toda a força, como de fato é a previsão. Então, aprenda a viver com menos. Aprenda a humildade e a dependência de Deus. Veja como nós somos frágeis. Veja como o homem não é senhor do seu próprio destino. Veja como a arrogância do homem, apesar de toda a arrogância, ciência, 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 eles não estão conseguindo chegar a uma solução. Eles não conseguem nem concordar entre si quanto ao uso de determinado remédio. Então, o quanto nós realmente dependemos de Deus. E, por último, anseie pela glória de Deus, pelas promessas de Deus, pelo novo céu e nova terra, onde habita a justiça, aquelas promessas maravilhosas que Deus fez. Eu quero terminar orando por você. Nosso Deus, permita, Senhor, que nós possamos remir o tempo, o nosso tempo, porque são dias maus, dias difíceis nos quais nós vivemos. Dá-nos sabedoria para enfrentar, Senhor. Dá-nos humildade, que nós não sejamos tolos nem nécios, mas que nós possamos agir com prudência durante esses dias difíceis. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, que Deus o conforte e que essa devocional seja usada para o seu conforto. Um grande abraço.